Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Rainha, especialista em saúde integrativa, e eu vim aqui dar um recado muito importante para você, profissional da área da saúde e terapeuta. Descubra como fazer com que seus pacientes alcancem resultados mais rápidos, profundos e duradouros, sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Esses são realmente alguns dos grandes desafios para nós profissionais e talvez você seja como eu, que tinha muitas dificuldades para enfrentar esses desafios e também fazer com que meus pacientes alcançassem resultados transformadores. Foi quando eu comecei a estudar medicinas milenares e aplicar técnicas que me auxiliaram muito a enfrentar esses desafios e a atingir os resultados sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Bom, muitos profissionais então começaram a me procurar para conhecer mais sobre o meu método de tratamento. Por isso hoje eu estou aqui para compartilhar com você um dos tratamentos integrativos que vai lhe ajudar muito a atingir excelentes resultados com seus pacientes. Hoje nós vamos conversar sobre a naturopatia. A naturopatia é um sistema de saúde integrativo e complementar que utiliza de recursos naturais, internos, recursos do paciente, o seu potencial de cura, e recursos externos, da natureza mesmo, para prevenir as doenças e restaurar a saúde. Essa é uma abordagem orientada para um sentido mais amplo da cura, que visa tratar o paciente de uma forma mais integral, levando em conta os seus diversos aspectos, de toda a sua vida, além da sua saúde. O foco é mais direcionado para o paciente, do que para a doença, e também o foco é perceber as reais necessidades do paciente, que é um ser multifacetado, multidimensional, enfim, que é realmente composto por diversas dimensões, níveis, áreas, características diversas. Eu li uma frase muito interessante que dizia assim: o bom profissional não pode jamais ignorar essa totalidade e mutilar o ser, fragmentando as suas demandas. A naturopatia surgiu no século XIX. Aconteceu, na verdade, um movimento, um retorno do caminho, o acesso da cura pela natureza. Os seus criadores da região da Europa recomendavam contato com os raios do sol, com a água, o ar, como o melhor remédio para os desequilíbrios orgânicos e também psíquicos. De um modo geral, o objetivo é identificar e tratar precocemente ou identificar e eliminar a causa da doença, quando ela já está instalada, através de tratamentos integrativos, trabalhando bastante a instalação de novos hábitos, hábitos saudáveis na vida do indivíduo, ajudando na mudança do estilo de vida com mais qualidade. Bom, já na primeira consulta, eu dedico em torno de 1h30 ao paciente. Ele vai passar por várias etapas de avaliação em diversos níveis. Essa consulta ela é semelhante com as consultas do médico da família. Eu vou buscar conhecer os diversos aspectos da vida do meu interagente, a sua história pessoal, sua história familiar, o seu estado de saúde, atual, sua profissão, qual é o ritmo do seu trabalho, como é a sua alimentação, estilo de vida, qualidade do sono, enfim, entre outros. Baseado nos conhecimentos da medicina tradicional chinesa e na Ayurveda, eu vou conseguir fazer também uma avaliação bioenergética dos órgãos, dos meridianos também, por exemplo, através do pulso, da avaliação da língua, avaliando olhos, enfim. Existem diversos lugares onde é possível fazer essas avaliações e entender o processo que o paciente está passando. Tudo está ali registrado no corpo, todas as informações.
O tratamento, ele é multidisciplinar e ele é personalizado para cada interagente, levando em conta as suas necessidades, as suas dificuldades e também qual é o seu objetivo, né, dentro do tratamento. E também ele é um processo educativo, tanto no sentido da prevenção, quanto no processo restaurador, né? Para tratamentos de distúrbios que já estão instalados no organismo. Bom, dessa forma o meu papel é orientar o interagente e ajudá-lo a eliminar práticas usuais que são venenosas para o seu organismo e para a sua vida. Vou também ajudá-la a corrigir práticas mentais e físicas, buscando sempre esse equilíbrio integral, né? E ao mesmo tempo nós vamos transformando esses padrões de desequilíbrios que estão existentes ali no seu processo. Bom, tudo isso acontece a partir de uma parceria muito sólida que acontece entre mim e o interagente. E o que é o interagente? Diferente do paciente, o interagente, ele aprende a ser o seu próprio agente de saúde, deixando de receber passivamente o seu tratamento e passando a participar ativamente da construção da sua própria saúde. Nessa parceria para a construção da manutenção da saúde, o interagente possui um papel tão importante quanto o meu. Para alcançar a cura total do paciente, a naturopatia também alia o uso de um ou mais tratamentos, dependendo ali do que o interagente precisa, de quais são as suas necessidades, os seus objetivos. Entre os diversos tratamentos que compõem a minha metodologia dentro da naturopatia estão as medicinas milenares, chinesa, ayurvédica, acupuntura, auriculopuntura, florais de Bach, aromaterapia, dietoterapia, cromoterapia, musicoterapia, cristaloterapia, calatonia, yoga, yoga kids, meditação, desintoxicações, enfim, entre outros. Eu selecionei alguns dos tratamentos para trazer referências e compartilhar com você os benefícios e as transformações que esses tratamentos promovem na vida do paciente. Vamos começar então com MTC, ou Medicina Tradicional Chinesa. A medicina tradicional chinesa é um sistema de saúde com mais de 3.000 anos de idade. De uma forma bem concreta e lógica, a medicina tradicional chinesa ela foca em equilíbrio, energia e harmonia. Enquanto a medicina convencional ela tende a enxergar o corpo como uma máquina, com diferentes sistemas que podem ser melhorados e consertados. Na medicina chinesa, tudo se concentra no Qi, que é energia vital, a energia que corre por todo o corpo, em constante mudança e movimento, como tudo acontece na natureza também. O Qi ele é descrito por duas qualidades que são opostas, o Yin e o Yang. O Yin ele é representado pelo noturno, pelo frio, o negativo e o escuro. E o Yang ele é representado pelo diurno, pelo claro, o quente, o positivo e o masculino. O ideal é que ambos estejam em equilíbrio para que se tenha um Qi balanceado, E isso também é essencial para alcançar um corpo e uma mente saudável. Na medicina tradicional chinesa, existe um outro princípio básico que diz que o corpo é um sistema integrado. Então, a mente, as emoções, o espírito e a parte física estão todos conectados. Então, não adianta olhar apenas uma parte. E o outro princípio
é que todos nós temos a capacidade natural de autocura. Para equilibrar o Qi, né, energia vital, nós utilizamos diferentes tratamentos dentro da medicina tradicional chinesa, como por exemplo a acupuntura. Esse tratamento ele acontece por meio da aplicação de agulhas bem finas e descartáveis, que possuem comprimentos e larguras que são variadas para aplicação em diferentes pontos do corpo. Esse é um tratamento que sempre observa, leva em consideração os sintomas, as doenças e os problemas de saúde que o paciente está apresentando naquele momento. Na medicina chinesa, o corpo humano é dividido em 5 sistemas: madeira, fogo, metal, terra e água. Os órgãos e os tecidos humanos correspondem aos 5 elementos. E os 5 sistemas do corpo são automaticamente, eles se regulam entre si de acordo com as leis do Yin e Yang. Mas também eles se coordenam com os 5 elementos do mundo exterior, a fim de alcançar realmente a saúde, qualidade, de uma forma integral. Cada elemento ele está intimamente relacionado a todos os outros elementos e cada um possui características e perfis específicos que nos auxiliam a identificar e a diagnosticar os desequilíbrios do paciente, através da avaliação do pulso, da língua e do abdômen, por exemplo. Então, um paciente com uma preocupação excessiva, um comportamento obsessivo, tudo isso altera diretamente o baço, que é um órgão ligado com o elemento terra, responsável pelo transporte e pela transformação do Qi, da energia vital. Então, pessoas com desarmonia no elemento terra, que é responsável por essa emoção, são ansiosas e frequentemente sofrem de insônia. O desequilíbrio ele pode chegar a alterar até a fisiologia natural da absorção dos alimentos, dos nutrientes alimentares, dificultando realmente essa alimentação e a retenção da energia, do Qi, contribuindo aí de repente para a obesidade. Então, além das informações para o diagnóstico, os 5 elementos também nos fornecem informações importantíssimas para construir o protocolo de tratamento de acupuntura e para selecionar os melhores pontos para tratar os desequilíbrios e os desafios que o paciente está nos trazendo naquele momento. Ventosa terapia é um tratamento com copos que produzem um vácuo quando são contraídos ali na pele. O vácuo criado pela ventosa na pele, ele promove realmente uma sucção. E é dessa forma que a circulação sanguínea melhora, os tecidos musculares são liberados e os pontos e os canais bioenergéticos também. É um tratamento muito utilizado, inclusive por atletas. Ajuda na desintoxicação do organismo, alivia dores, desde dores da coluna, cefaleia, contribui também para o fortalecimento dos vasos sanguíneos, o relaxamento da mente, do corpo. E o local da aplicação pode ficar ali de repente um pouco dolorido e até roxeado por alguns dias, dependendo da quantidade ali da sucção que foi colocada sobre a pele, mas nada que atrapalhe a vida normal ali do paciente.
E o alívio dos sintomas, ele é realmente tão satisfatório que os pacientes sempre relatam que qualquer tipo de pequeno desconforto vale muito a pena. Mochoterapia. Essa é uma técnica de acupuntura térmica. Ela consiste no estímulo de pontos de acupuntura por meio do calor, e da queima da moxa, que é composta pela lã da folha de artemisia. Ela é indicada para tratamentos de diversos problemas de saúde, tanto físico quanto emocionais. Muito indicado, por exemplo, para doenças crônicas como artrite, reumatoide, fibromialgia. Muito indicado também para lesões musculares causadas por atividades esportivas. Também para doenças do sistema reprodutivo, como cólicas menstruais e infertilidade. Doenças também gastrointestinais, como úlceras estomacais e constipação. Além disso, esse tipo de tratamento pode ser utilizado em pacientes que apresentam sintomas como, por exemplo, ansiedade e estresse. Dietoterapia chinesa. Quando nós falamos de medicina tradicional chinesa, geralmente as pessoas pensam apenas em acupuntura. Poucas pessoas sabem que essa prática inclui também cuidados com alimentação. Na dietoterapia chinesa, aquelas referências de valores nutricionais saem totalmente de cena para dar lugar para outros aspectos, aspectos de outros níveis, como por exemplo os aspectos bioenergéticos de cada alimento. Esse tratamento ele propõe uma alteração da alimentação a partir da avaliação bioenergética e também de uma avaliação onde se leva em conta a rotina, a alimentação, os problemas de saúde e tudo que aquele paciente está vivenciando no momento. A dietoterapia chinesa, ela reforça também a importância dos sabores, que tem uma função muito além do paladar. E eles são divididos em picante, doce, amargo, ácido e salgado. Cada um desses 5 sabores provoca também uma reação diferente no organismo e são utilizados também para identificar um desequilíbrio, por exemplo. Então, vou trazer aqui algumas referências. Alimentos picantes como gengibre, pimenta, alho, agrião mobilizam a energia do pulmão e provocam a transpiração e ajudam também a espantar a tristeza. Por quê? Esses são alimentos que ativam um órgão, o pulmão. Esse órgão, ele pertence a um elemento, ao elemento metal, que é desequilibrado pela emoção da tristeza. Então percebe que o alimento, ele tem diversos níveis para realmente ser observado e levado em conta para tratar o paciente. Os alimentos naturalmente doces, como o mel, a beterraba, trazem uma sensação de conforto e de harmonização, Mas o excesso ele traz preguiça, porque ele também desequilibra um elemento. A fitoterapia chinesa, ela busca promover o equilíbrio e a saúde através das ervas e dos chás. Além dos princípios ativos de cada produto, também são consideradas as características e a natureza de cada paciente. São consideradas também questões como a época, estação do ano, porque todos os fatores ambientais também exercem grande impacto sobre o nosso organismo e sobre a psique. Outros tratamentos integrativos também compõem esse sistema de saúde da naturopatia, como por exemplo o mapeamento bioemocional. Dentro dessa metodologia,
é possível identificar os significados específicos que cada doença possui, como também os conflitos que não estão resolvidos internamente no paciente e estão causando aquele quadro de desequilíbrio e de doenças. E nesse mapeamento também é possível identificar como aquele paciente está se relacionando com a vida e com todas as pessoas à sua volta. Bom, dessa forma então é possível entender a mecânica da doença e tratar aqueles aspectos específicos que estão desajustados, né? Para que a doença então seja superada e eliminada. Eu vou compartilhar com você um exemplo, aqui no caso da sinusite. A sinusite, ela é a inflamação dos seios paranasais. Os ossos da face se enchem de muco e impedem a pessoa de respirar livremente, né? Bom, toda a inflamação, ela é gerada por conflitos. Então, a sinusite, ela é atribuída a uma questão com alguém que impede a livre passagem, né? A passagem do ar. Então, alguns escritores afirmam que o nariz representa o ego. E como a sinusite ela causa muito incômodo, né, essa irritação, ela simboliza alguma expectativa que não foi correspondida. Então também existem pessoas que moram sozinhas, têm seus hábitos, a sua rotina ali organizada de uma forma e quando casam começam a desenvolver a sinusite por causa de pequenos conflitos que começam a ter no relacionamento e, enfim, junta com a falta de compreensão, né, ali com o parceiro. Então, existem sintomas, sim, físicos, que são prontamente cuidados, né, com os tratamentos integrativos. Mas existem também todo esse conteúdo emocional, né, do paciente, que deve ser mapeado, né? É preciso entender a mecânica daquela doença para poder fazer as intervenções necessárias naquele caso. Florais de Bach é um sistema de saúde desenvolvido na Inglaterra na década de 30 pelo médico e pesquisador Dr. Edward Bach. Se baseia no uso de essências extraídas das flores. É um tratamento integrativo que promove equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. As essências são remédios 100% naturais, sem contraindicação, podendo ser ministrados em bebês, em gestantes, para uso humano, vegetal e animal. Sim, esse tratamento ele se estende aos pets, aos animais de estimação. Total de 38 essências que tratam emoções, comportamentos e a personalidade do paciente. A 39ª chama-se Rescue, é um composto com 5 essências. Esse é um floral muito utilizado em situações de emergência e funciona realmente como um resgate, ajudando o paciente a sair daquele estado de choque, né? Por de repente uma notícia difícil, por exemplo. Bom, a construção desse sistema foi inspirado na homeopatia e o foco desse sistema é tratar o paciente e não a doença ou os sintomas e entregar, né, resultados transformadores através de remédios em formato de gotinhas, né, não tóxicos, 100% naturais. O Dr. Bach, ele percebeu que a personalidade e as atitudes das pessoas, né, afetam diretamente o seu estado de saúde. Por isso o tratamento ele é exclusivo e personalizado para cada paciente. Vou trazer aqui o exemplo, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está cheia de dúvida, com muita insatisfação para fazer escolha em relação à sua vocação, não sabe que direção, né, dá para a sua vida. Essa pessoa ela acaba perdendo muito tempo, né, perdendo as suas forças e acaba não alcançando seus objetivos, vai se sentindo cada vez mais insatisfeita, porque realmente não consegue encontrar, né, ali uma direção, sua missão, seu propósito.
Nesse caso, a essência floral White Oat, ela vai proporcionar essa direção, visão de futuro e clareza de objetivos. Um outro exemplo, né? Uma pessoa com tendência a desanimar facilmente diante das dificuldades. Essa pessoa, ela de repente reage sempre ali com muita dúvida, pessimista, por falta de fé. Nesse caso, a essência Gentian, ela vai proporcionar ânimo, né, para vencer os obstáculos, fé e também muita confiança. Meditação. Nós aprendemos a correr, andar de bicicleta, que são atividades ligadas ao corpo, né? Mas nós não aprendemos a controlar a nossa mente. A meditação, ela é uma prática, né, onde o indivíduo treina a mente para alcançar um modo, né, um estado de consciência mais amplo e mais profundo. Geralmente essa pessoa ela está paradinha, né, em um lugar, na busca, né, dessa estabilidade física, mas também da estabilidade mental ali no seu espaço interno, né? Esse é um processo usado para melhorar o desenvolvimento, né, em todos os níveis. É um processo de construção, né, a construção de um novo hábito, então isso ocorre passo a passo e é importante repetir todos os dias essa prática. Quando o paciente ele aprende a entrar num estado meditativo, ele vai ficando com a mente cada vez mais focada, né, mais concentrada e também super importante, né, ele vai aprendendo a ficar livre das influências e dos fatores externos, né, das coisas que estão acontecendo ali em volta e passa então a ter controle sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. O meu convite agora é para que você pare tudo que estiver fazendo no momento e vivencie comigo uma breve prática. Escolha uma postura confortável. Se possível, sente-se. Feche os olhos. Observe o alinhamento da sua coluna. Relaxe os ombros. Descanse as mãos sobre as pernas. Inspire profundamente, como se o ar fosse até o abdômen, expandindo até o ponto máximo. Expire lentamente, ao ponto de não ouvir o som do ar. Por 1 minuto, apenas pratique ficar no momento presente, no agora. Provavelmente surgirão milhares de pensamentos tentando sequestrar a sua consciência para o passado ou para o futuro. Não resista. Permaneça respirando lento e profundamente e apenas observe os seus pensamentos indo e vindo. Vamos então retornando. Inspire.
Inspire profundamente e expire lentamente, abrindo os olhos e unindo as mãos à frente do coração, em um símbolo de gratidão. Aromaterapia é um tratamento que utiliza substâncias aromáticas naturais, os óleos essenciais das plantas, para melhorar a saúde física, mental e emocional do paciente. A aromaterapia utiliza diversas formas de aplicação, como inalação, banhos, massagens, entre outras, que auxiliam muito na cura dos sintomas e das causas das doenças. Os óleos essenciais, eles gentilmente atuam no corpo, restaurando as nossas energias curativas e proporcionando balanceamento e equilíbrio de uma forma integral. O óleo essencial de lavanda, por exemplo, ele é muito conhecido por suas diversas ações curativas, né? Ele possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e cicatrizantes, mas também possui propriedades ansiolíticas, sedativas e neuroprotetoras, promovendo uma excelente ação como calmante, reduzindo a ansiedade, o estresse e o esgotamento mental. Um outro exemplo, o óleo essencial de laranja doce, conhecido como óleo essencial das crianças. Ele combate a inquietude, o nervosismo, a ansiedade e a tristeza. Ele estimula a alegria de viver, a autoconfiança, ele relaxa e acalma também aquela agitação infantil. A aromaterapia também pode complementar outros tratamentos, tanto convencionais quanto os complementares, que são os cuidados integrativos, que buscam a cura de uma forma mais ampla e profunda, sempre focada no paciente. Yoga terapia é uma vertente terapêutica que usa os fundamentos do yoga para prevenir, aliviar e tratar doenças físicas, emocionais e bioenergéticas. Através de tratamentos como os pranayamas, que são exercícios respiratórios que atuam diretamente no campo emocional, através dos asanas, que são as posturas, meditação, entre outros. O paciente consegue alcançar saúde em todos os níveis. Os tratamentos que compõem a yoga terapia ajudam o paciente a construir hábitos saudáveis, com práticas simples, mas profundas e que inclusive podem ser feitas no conforto do seu próprio lar. Essas práticas também trazem alto grau de consciência e presença, o que auxilia o paciente a ter mais potência, para fazer escolhas e movimentos importantes para restaurar a sua saúde física ou emocional durante o tratamento. Cromoterapia é um tipo de tratamento complementar que utiliza ondas emitidas pelas cores, como amarelo, vermelho, azul, verde, laranja, atuando diretamente nas células do corpo e melhorando o equilíbrio entre o corpo e a mente. Cada cor tem uma função, ela tem uma representação terapêutica diferente da outra. Nessa terapia, as cores elas podem ser aplicadas no tratamento de diferentes formas, através de lâmpadas coloridas, de alimentos, de roupas, de água solarizada, janelas coloridas, por exemplo. Enfim, os benefícios da cromoterapia ou da terapia das cores são diversos, podendo gerar desde uma sensação de bem-estar até realmente aliviar sintomas de doenças.
As cores elas são escolhidas a partir da avaliação do paciente. Então, eu vou trazer aqui um exemplo do uso das cores na prática. As cores vermelho, laranja e amarelo podem ser classificadas como cores quentes, que são estimulantes. A cor amarela, por exemplo, ela vai ajudar a melhorar estados de depressão, apatia e desânimo. Enquanto as cores verde, azul e violeta são chamadas as cores frias e estão ligadas à promoção de um efeito mais calmante, mais relaxante. A cor azul, por exemplo, ela possui propriedades calmantes e tranquilizantes que atuam no sistema nervoso e em todo o sistema muscular também. Por isso, na cromoterapia, essa cor ela é usada para tratamentos, problemas com sono, insônia ou relacionados ao estresse, ajudando o paciente a realmente alcançar, a ter mais calma e harmonia, para a sua vida e para todo o seu organismo. Musicoterapia, como o próprio nome já diz, é uma forma de tratar os pacientes através da música. É uma técnica que trabalha com a saúde, utilizando formas diversas de aprendizado, de expressões e de arte, trazendo prevenção e promoção para a saúde. A música faz com que nós sintamos emoções positivas ou negativas. Ela estimula as emoções, que são ativadas em partes e áreas específicas do nosso cérebro, Determinadas áreas, quando elas são ativadas, elas melhoram, por exemplo, o humor, a atenção, a concentração, a memória e as lembranças do paciente, Como também a autoestima, coordenação motora, ajudando inclusive em deficiências e doenças. O principal objetivo da musicoterapia é fortalecer os pacientes emocionalmente, para que esse fortalecimento contribua no seu posicionamento durante todo o tratamento. Cristaloterapia é uma vertente de terapia integrativa que trabalha com frequências cromáticas das pedras, com a sua geometria e também é associada aos centros de força do corpo humano, os chakras, com a finalidade de promover o equilíbrio de forma integral. O uso dos cristais como terapia existe há milênios, sendo encontrado na Índia, na China, no Egito, em outras civilizações antigas e nos diversos continentes. Apesar dos seus efeitos serem vibracionais, os efeitos alcançam profundidades com resultados físicos, mentais, emocionais, bioenergéticos e até espirituais. Vou compartilhar aqui com você 2 indicações. A primeira, a pedra calcita laranja. Ela auxilia no tratamento da depressão, do cansaço e falta de ânimo, Essa pedra, ela nos faz acessar a nossa verdade e nos auxilia na resolução de questões difíceis também, E também proporciona limpeza bioenergética, revigorando todo o corpo, mente, também o coração e o espírito. A segunda pedra, a turmalina verde, ela ativa a limpeza bioenergética dos padrões físicos que estão em desequilíbrio, provocando a doença. Ela libera os padrões e os pensamentos que já não cabem mais na realidade pessoal, E ela também auxilia a se livrar com mais facilidade de muitos comportamentos e hábitos de qualquer natureza, inclusive de vícios. Ela ajuda a se desvencilhar realmente do velho e se abrir para o novo. Então, ela abre a mente para todos os aspectos, ela abre espaço para a criatividade e facilita os caminhos para conquistar os objetivos. Bom, existem muitos outros tratamentos que estão presentes, que compõem a minha metodologia de tratamento dentro da naturopatia, mas em breve eu volto com mais informações.
Um grande abraço, até breve!